A mídia está desesperada. A mídia não quer que você saiba o quanto que o presidente Bolsonaro, os militares, o povo, os caminhoneiros e o agronegócio estão lutando para um ex-presidiário não voltar a cena do crime. E para isso, voltou com o assunto onde foi erradicado no principal país de onde surgiu, que é a Covid-19. Recebi a notícia que a partir de hoje vai ser obrigatório o uso de máscaras no transporte público no estado de São Paulo. Entenda uma coisa, você ainda acredita que a Covid-19 está voltando, vai ter uma nova onda de Covid? Vamos ser francos, a maioria já tomou a terceira ou a quarta dose da vacina. E de agosto para cá não estava mais falando mais de Covid-19. Aí você fica se perguntando, por que está falando justamente agora? Eu vou deixar bem claro. Conversando com alguns médicos, o que está tendo ultimamente é um surto de resfriado. Por quê? Porque a primavera desse ano está sendo a primavera mais chuvosa de todas nos últimos 20 anos. E sendo a primavera muito chuvosa, está tendo muita troca de clima, ou seja, chove bastante, esfria, esquenta, fica o tempo sem chover, chove de novo, então as pessoas estão pegando muito resfriado. E aí, eles estão querendo colocar o assunto Covid-19 para distorcer o assunto mais importante no momento, que é a situação das eleições, que eu vou deixar bem claro para vocês que acham que já encerrou, que o ex-presidiário já ganhou, que é tudo cascata. Não acabou. Eu vou repetir bem devagarzinho para vocês. Não acabou. Ok? Então, só isso que eu tenho a falar para vocês. Então, o que acontece? A mídia, ela não quer mais tocar no assunto. A mídia podre, ela quer que você esqueça e aceite o ex-presidiário como presidente pela vitória deles. Porque o povo brasileiro só vai perder com a volta do ex-presidiário. Mas aí, como que funciona a situação? O povo está começando a estranhar. Mas, pô, o ex-presidiário ganhou para presidente, mas até agora não teve reconhecimento para o presidente Bolsonaro. E não vai ter. Porque todos nós sabemos como foi as eleições. Aí não vão ficar falando que já vai ficar um vídeo redundante. Então, por que a mídia não está falando? A mídia está falando de Copa do Mundo. Está sendo a Copa que está tendo menos audiência televisiva na história. É só pesquisar os números. Entendeu? O pessoal curte futebol normal, mas não está tendo tanta audiência. Entendeu? E aí, se a Copa não está tendo muita audiência, final de ano, e as eleições? Será que já estão definidas? Será que o ex-presidiário vai subir a rampa? Pessoal, ouça ali, outra aqui. Então o que acontece? Eles tiveram que criar uma notícia para que o povo se preocupasse e esquecesse de falar de eleição. E o que eles pensaram? A grande mídia, junto com alguns governadores, chegaram e falaram, olha meu, tá tendo surto de resfriado, vamos dizer que é a segunda onda de Covid. O pessoal fica prestando atenção em Covid. E aí, com a mídia, segundo a mídia e alguns governadores, eles querem que vocês sejam manipulados e embobalhados. Quem sabe que a maioria do povo brasileiro são pessoas humildes. Então dá para manipular a cabeça deles. Para eles ficar falando de Covid, Covid, Covid até dia 1º de janeiro. E que é quando o ex-presidiário pode colocar a faixa e eu duvido que vai acontecer isso. Então como que funciona a situação? Falando só de Covid, o povo vai ficar com medo. O povo ficando com medo, só vai falar desse assunto.
Mas você pode prestar atenção, dia 2 de janeiro, Covid-19 morreu de vez nesse mundo. Porque eles vão conseguir o que eles querem. Entendeu? Você quer ver a prova do quanto está tendo medo disso daí? O PT, através do vice-presidente eleito na sacanagem, Geraldo Alckmin, está pedindo a troca de alguns militares por indicação do PT para tomar posse no dia 23 de dezembro, no máximo. Porque aí, quando o ex-presidiário voltar à cena do crime, ele possa estar com seus militares. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Sempre acontece a troca de militares sobre a patente do eleito, sempre 11 dias depois da posse. Ou seja, 1º de janeiro, de 11 a 12 de janeiro, toma posse. E o PT quer já para o dia 23 de dezembro. Por quê? Porque eles sabem que no fundo eles não vão subir a rampa. Eles sabem que no fundo eles fizeram sacanagem nas eleições. Eles sabem no fundo que manipularam a cabeça do povo. E principalmente, eles sabem no fundo que enganaram vocês. Então, pessoal, o medo do PT, e tá com medo, tá se borrando de medo de descobrir toda a tramóia e perder da maneira mais feia, que é tendo a chapa caçada. Então, para o povo não ficar prestando atenção nisso daí, o que faz? Vamos falar de Covid. Com todo respeito, a pessoa tem que ser muito idiota, muito retardada, muito imbecil em acreditar que está tendo o segundo surto de Covid-19. É só vocês conversarem com qualquer médico. Faça igual eu, não vá atrás de notícias, nem de falácias, não. Eu conversei com médicos. E eles falaram isso daí, tá tendo surto de resfriado, é verdade. Inclusive, eu tô até com a garganta meio falhada aqui, como fala, né? Irritada, por conta de resfriado. Mas eles querem colocar Covid. Covid já foi erradicado na China. Então, acabou, o coronavírus acabou. Vocês já tomaram as 4 doses da vacina? Não tomaram? Então, como que tá imune? Agora voltou. Entendeu? A segunda onda de Covid, e ainda mais aqui no Brasil, que está começando o verão, é para fazer qualquer um de otário. Já fizeram de otário com essas eleições, agora quer continuar fazendo de otário no final do ano. Eles querem acabar com a liberdade do povo brasileiro, de todos nós. Então, pelo amor de Deus, não acreditem nisso. Então, o transporte público, que no caso aqui em São Paulo, CPTM, metrô, Via Mobilidade e SP-Trans, que no caso são os ônibus, parem, recebeu ordens para ficar falando nisso o tempo todo. Olha, nos ônibus, no metrô, no trem, tá obrigado a usar máscara, para prestar atenção de Covid. De novo! Vocês têm que entender isso. Vocês não conseguem compreender que a mídia está enganando nós de novo. Você vai ver, escreve, guarda esse vídeo que eu estou falando aí. Pode guardar esse vídeo. Se acontecer desse bandido subir a rampa, a partir do dia 2 de janeiro, acabou esse assunto de Covid-19. Pode me cobrar. Meu WhatsApp é 11 999 868 180. Pode mandar mensagem desse número para mim, me cobrando 2 de janeiro, se não vai acontecer isso daí. Entenda, eles querem o bandido como presidente e acabou. Eles querem. Se derrubarem e o presidente Bolsonaro continuar, vai ser 4 anos de Covid. Porra, a doença matou. A doença é séria. Foi séria? Foi. Precisou tomar as vacinas? Precisou. Quem precisou tomar, tomou. Bonitinho.
mas já está erradicada. Agora vai voltar o assunto de novo para que você não saiba o que está acontecendo na política. É só para isso. Porque tem gente perguntando, pô, espera aí, como que pode? O ex-presidente, assumiu. Cadê? Cadê o grande vencedor das eleições? Cadê? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Covid acabou. Mas vai ser obrigatório o uso de máscaras no metrô, trem e ônibus. Por quê? Simplesmente para continuar manipulando você. Mas graças a Deus o Tarcísio ganhou para governador de São Paulo. E a partir do ano que vem essa putaria não vai ter mais. Entendeu? Então, Rodrigo Garcia, que vergonha. Você cair nessa. Você sabe que no fundo não tem. Mas a mídia manda, né? Então, o Tarcísio Gomes de Freitas, novo governador de São Paulo, fé em Deus que eu votei nele, confio nele, não vai deixar essa palhaçada continuar, tá bom? E tem outra. Tá rolando notícias de gente esquerdista canalha, como Felipe Neto, como o André Janones e muitos outros, criando narrativas mentirosas baseadas em mentiras ditas pela mídia sobre o que foi conversado nas reuniões entre o presidente Bolsonaro e as Forças Armadas. Eu vou deixar uma coisa bem claro, bem explícito para vocês. Esse vídeo não tem edição. Então, vou deixar bem claro para vocês. Tudo que disserem na mídia sobre o presidente Bolsonaro falou isso lá na reunião com as Forças Armadas. As Forças Armadas falaram aquilo o presidente Bolsonaro sobre um determinado... É tudo mentira. E quando eu falo, é de todos os lados. Tanto a mídia esquerdista comunista canalha, como a mídia conservadora de direita também não sabem. Não sabe, ninguém sabe, eu não sei. Eles não sabem, a mídia esquerda não sabe, a mídia direita não sabe, ninguém sabe. Por quê? Porque o PT está se cagando de medo. Essa é a verdade. E as Forças Armadas, elas agem dentro das 4 linhas da Constituição. Então, o que conversa entre eles, fica entre eles. E aí eles vão tomar a decisão correta no momento certo, na hora certa. É isso que está acontecendo. Então não caia em falácias de quem falou isso, falou aquilo. O Felipe Neto, inclusive, já fez um post dizendo que as Forças Armadas pediu para o presidente Bolsonaro reconhecer a derrota. O Janones, que eu chamo de Danones também, ele meio que, as Forças Armadas, o presidente Bolsonaro reconhece, já era, acabou. Meu, tudo mentira. Do mesmo jeito que a mídia está dizendo que a reunião tratou de assuntos políticos, não foi assunto de eleição, tudo mentira. Até eu, se eu disser aqui, conversar sobre isso, também vou estar mentindo para vocês, e aqui eu não falo mentira, eu não tenho medo de falar, porque eu falo a verdade. Então, pessoal, o medo é muito grande por parte da esquerda, entendeu? Tá abrindo a CPI do Xandão, o Xandão vai ser caçado, entendeu? Porque com certeza cometeu crime de peculato. Ele nem sequer leu o processo, o relatório entregue pelo Partido Liberal, e já tomou a decisão e aplicou uma multa e bloqueou os bens do partido. Meu, pelo amor de Deus, abuso de poder o tempo todo. Por que tanto medo? Se as eleições foram ganhas na honestidade, segundo ele, por que tanto medo? Por quê? Porque sabe que o povo brasileiro não é mais bobo. O povo brasileiro, eles vão tentar enganar. A Rede Globo, principalmente, vai tentar enganar você com esse assunto de Covid, para vocês não falar mais de assunto de eleição. Mas o povo
não cai mais nessa. Acabou. Já tomou as vacinas, não tem mais. Vai ser obrigado a usar máscara? Vai fazer o quê? Ou você usa ou você não pega o metrô, tem o ônibus. Mas que é palhaçada, isso é. Então, pessoal, esse é o vídeo que eu quero deixar bem claro da palhaçada da volta do uso de máscaras e da segunda onda de Covid-19. Não está tendo isso. O que está tendo é uma onda de resfriados que você tem que se cuidar. E lógico, se você está resfriado, está gripado, tem que usar máscara mesmo, por conta de respeito a outra pessoa. Você não vai passar gripe e resfriado para outra pessoa. Isso aí um japonês, que eu conversei com ele, falou isso para mim. O japonês usa máscara quando está doente. Pode ser uma gripe, um resfriado, ele usa, em respeito ao próximo. E aí tudo bem, concordo. Agora, segunda onda de Covid-19? Pô, com todo mundo, praticamente o Brasil inteiro vacinado. Palhaçada, entendeu? E também o medo da mídia, do povo começar a se interessar por política. E começar a perceber coisa que já está começando. E o desespero do PT em colocar militares antes do tempo, para que tenha uma proteção para aquele bandidão voltar a ser presidente. Com fé em Deus, isso não vai acontecer. O presidente Bolsonaro vai continuar no poder. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Fique com Deus. Forte abraço.